muito boa tarde, bem-vindos a mais um Freirânia especial, este bastante especial com uma convidada que é a Vanessa Fernandes. Em primeiro lugar, Vanessa, muito obrigado por ter esta generosidade de se deslocar a Lousada para participar neste Freirânia. A Vanessa, que esteve para se chamar Vitória, não se chamou Vitória, mas a Vitória foi uma constante na sua vida. Começou a praticar desporto muito nova, julgo com 6 ou 7 anos, natação. Passou depois para o atletismo, julgo que foi até atleta com 13 anos do Futebol Clube de Porto e mais tarde chega ao triatlo. Vamos falar já disso, mas a Vanessa tem um currículo absolutamente impressionante que eu não consegui memorizar, mas já agora eu acabo por ler alguns desses aspectos mais importantes. Tem uma medalha olímpica em Pequim em 2008, com 22 anos. É campeã do mundo do duatlo em 2007 e 2008. De triatlo também campeã do mundo em 2007. Campeã da Europa de triatlo entre 2004 e 2008, portanto 5 anos. Campeã da Europa Sub-23 em 2004, 2005, 2006 e 2008 e vencedora das Taças do Mundo em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Portanto, resultados absolutamente impressionantes, quase impossíveis de igualar. Vem de uma família ligada ao desporto. O pai, obviamente, que é um ciclista muito conhecido, chegou até aos 47 anos a competir, mas, tanto quanto sei, o desporto já vem de trás, esta vontade de competir já vem do bisavô e esta vontade de ganhar já está muito enraizada na família. Nascendo neste ecossistema ligado às bicicletas, porque é que acaba por optar primeiro pelo atletismo, até antes pela natação, e só chega às bicicletas um pouco mais tarde e opta depois, aos 15 anos, julgo eu, pelo triatlo? Como é que surge o triatlo na vida da Vanessa Fernandes? Ora, isto do desporto foi uma consequência de coisas. Sempre vivi muito ali no meio desportivo, que foi muito o ciclismo. O meu pai também sempre tentou incutir em casa o desporto nos próprios filhos, porque achava que era sempre algo que fazia bem a nós, em termos de disciplina, em termos de concentração, em termos de foco e para nós mesmos. E depois iniciou muito pela natação, porque a natação sempre foi aquele desporto em que é um desporto que tu tens que o iniciar sempre solitariamente, mesmo que tu tenhas uma equipa, mesmo que se tenha uma equipa, mas é um desporto de muito foco quando tu estás a fazer, ou seja, então aí as tuas partes todas mentais, a parte do físico, começa tudo a ser a parte respiratória, ou seja, é algo que é muito, e o meio aquático é algo que desenvolve muito a parte muito mental, a parte física, a parte respiratória. Então iniciei muito aí pela natação e depois é que fui para o atletismo. O triatlo surgiu por acaso mesmo, foi porque um amigo do meu pai chegou à loja dele de bicicletas e perguntou se eu não gostava de experimentar uma prova de triatlo. Eu na altura percebi teatro e disse, pai, mas como é que queres... Eu para teatro não tenho grande jeito. Não tenho grande jeito. E ele, não, é triatlo, acho que é uma coisa que nadas e pedalas e corres e não sei o quê. E fui assim de um dia para o outro, fui para uma prova em Peniche e vi que aquilo era. E correu bem? E correu bem. Ali em poucos minutos disseram-me como é que se fazia a transição e não sei o quê. E correu bem, acabei por ficar em segundo na geral e ganhar em primeira júnior. Sim, foi uma experiência bonita. E então, portanto, é isto que eu vou fazer na vida? Não, a partir dali depois... eu com 16 anos, eu sempre fui uma miúda que gostava de explorar coisas novas. Aquilo que eu começava a não me sentir muito bem, eu gostava de ir para algo novo e explorar. E surgiu a oportunidade da Federação de me convidar para ir para o Centro de Alto Rendimento com 16 anos. E aí pedi aos meus pais. O meu pai ainda foi tranquilo, a minha mãe foi mais complicado, porque vivendo no Porto e para Lisboa já era mais complicado. E eu apenas fui pela experiência, não foi por dizer que eu vou ser uma grande atleta e não sei o quê, não, foi apenas... para foi conhecer tipo, uma nova terra. vamos lá ver o que é que acontece, vamos lá ver o que acontece a partir daqui.
A Vanessa tem um currículo impressionante. Dissemos há pouco que praticamente ganhou tudo que havia para ganhar na primeira década deste século. Mas há assim alguma vitória mais saborosa, que seja mais importante, que recorde com mais saudade? Uma ou duas. Talvez quando ganhei a primeira taça do mundo em Madrid e quando fui campeã do mundo. Se calhar são essas duas assim mais marcantes, porque uma foi tipo, chegares a um local onde estavam lá as melhores do mundo, estavam todas a preparar-se para os jogos, estava lá a campeã do mundo, estavam lá os pisos todos australianas, americanas, não sei o quê. E eu apenas estava quase tipo na minha primeira ou segunda taça do mundo, com os meus 17 anos, e estava ali uma mera miúda a experimentar fazer uma taça do mundo. E sem medo, sem qualquer tipo de expectativa, sem nada, apenas entregar ao desafio que me estava pela frente. E a comprometer-me da forma como sempre me comprometi com desafios em que envolvem a competição e essa forma e o desporto. E apenas dar aquilo que eu sabia dar. Claro. E acabei por ganhar sem ninguém do mundo estar à espera que uma miúda portuguesa fosse conseguir aquilo. Mas afinal, quem é esta Vanessa? De onde é que Afinal, esta como Vanessa? é que isto aconteceu assim de repente? E isso é um grande marco que para mim me faz ver a forma como às vezes devemos de encarar os desafios na vida, os desafios na nossa própria vida, quando às vezes... e temos a certeza absoluta que só temos controle de uma coisa, que é na nossa verdade, no nosso pensamento, nas nossas estruturas, nas nossas emoções e naquilo que se passa internamente connosco. E naquele dia eu só tinha a certeza disso aí dentro de mim, que era na minha força e no presente e no momento que se estava a passar naquilo. Ou seja, era me envolver apenas nessa força, nessa matriz que ali estava. E isso aí, muitas vezes, é onde eu resgato a minha força todos os dias, porque é um confronto que temos todos os dias e podemos estar em situações onde estamos com muita coisa e coisas a acontecer e pessoas assim e não sei o quê, muitas vozes e não sei o quê, não sei o que mais, só que o ator principal ali és tu e então é tirares para o desafio que tens ali na frente e veres verdadeiramente que é suficiente ali estares. O outro foi quando fui campeã do mundo, que foi agarrar uma oportunidade. E agarrando uma oportunidade, que foi aquela que aconteceu, é assumi-la até ao fim. E assumindo até ao fim uma oportunidade é ir acreditando que vais vencê-la. É sofrer. Comprometendo a isso, tens que estar pronto para os desafios que aí vêm. Como o pai lhe dizia, não é? Que os campeões é sofrer até ao fim, não é? Isso aí do sofrer, existem muitas perspectivas do sofrer, não é? O sofrer não precisa ser uma coisa dolorosa, porque se calhar as pessoas nem precisa ser uma coisa pesada. O sofrer pode ser uma visão de nós mesmos no obstáculo que estamos a passar. E sabemos que aquilo vai passar. E apenas o agarrar ao sofrimento é como se fosse apenas uma força e não um peso das coisas que se vai passar, não é? Quando nós vemos a Vanessa, e agora ainda existem muitos vídeos no YouTube, por exemplo, quando nós vemos a Vanessa a passar a meta e a levantar os braços e a festejar a vitória, tudo parece simples e até parece que nem bem muito cansada, tudo parece muito natural, não é? E quando chega claramente à frente das adversárias, mas há depois o reverso da medalha, que é todo o trabalho de preparação para chegar ali, não é? As horas e horas e horas e horas que tem de trabalho, de abdicar de outro tipo de acontecimentos da vida, para se estar preparada para tornar natural aquilo que é algo de muito difícil. E, portanto, teve uma vida completamente dedicada àquele objetivo, àquele foco. Fazia tudo da mesma forma outra vez? Eu acho que tudo na vida, tudo na vida se paga, tudo na vida tem um preço. Tudo que nós somos constituídos tem um preço, desde o corpo, desde a mente, desde o espírito, tudo, não é? E todo objetivo que nós nos comprometemos tem um preço.
E temos de saber o quanto é que estamos dispostos a pagar por ele, não é? E eu dispus-me a isso. E naquela altura, se calhar as coisas podiam ter sido um pouco mais bem conduzidas, porque também é bom saber equilibrar o próprio caminho. E não é preciso ser tão duro e tão intenso connosco mesmos, e podemos também saber dosear os nossos próprios caminhos e no objetivo que nós temos. Mas uma coisa é certa, e aquilo que me ensinou todo o meu percurso de atleta de alta competição é: nós temos escolhas na vida, e se queremos fazer uma escolha que seja digna e honrada no trajeto que nós fazemos para os nossos objetivos, iremos ter sim que pagar um preço, porque será ser abdicado de coisas, ser confrontado com coisas que vamos ter que dizer que não, e ao mesmo tempo também saber cuidar de nós e dizer que sim, porque são boas neste momento para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio mental e corporal. Ou seja, se calhar houve ali coisas que talvez eu no passado que teria equilibrado mais um bocadinho e não tinha sido tão obsessiva e tão intensa e tão dura para comigo mesma. Mas há outras coisas que foi a forma como me comprometi como objetivo, que faria da mesma forma, porque foi um comprometimento meu. Acabou de dizer que era dura consigo mesma. Era. Tanto quanto eu sei, impunha-se, em termos de objetivos e de trabalho diário, impunha objetivos e trabalho e horas de trabalho até superiores àquilo que o próprio treinador lhe exigia, não é? Portanto, não... Eu era exigente comigo e com os outros e com toda a gente que estava à minha volta. Como é que era essa rotina do Centro de Alto Rendimento? Como era um dia normal? Um dia normal era começar logo dentro da água às 6 da manhã. Por vezes a água não era assim muito quente, era um bocado fria e gostava um bocado de entrar dentro da água. Por vezes também iniciava com o saber o nosso peso logo pela manhã antes de entrar dentro da água. Por isso era logo ali um confronto tanto físico como mental e como disciplinar logo pela manhã, ou seja, isso era um contínuo. E depois isso poderia durar entre 1h30 a 2 horas de natação. Entre 5, 6 km, 7 km, dependendo da fase da época. Depois vínhamos, tomávamos o pequeno almoço e depois às vezes ainda dava para ali para descansar para aí uma meia horinha, que essa meia horinha sabia Jesus, que aquilo sabia tão bem, era tipo dos deuses. E a seguir preparávamos-nos para fazer o segundo treino, que era sempre um treino entre 2 horas a 3 horas, que era um treino de ciclismo. Ainda antes do almoço? Ainda antes do almoço. E depois almoçávamos, e o almoço sabia sempre muito bem, porque chegávamos sempre muito estafados. E eu nisso era muito exímia, pá, eu era muito rigorosa. Eu terminava o meu treino de ciclismo e eu tinha o meu momento de tomar o que tinha a tomar para a minha recuperação, doseava tudo muito bem, e depois tinha o descanso entre a recuperação e o meu almoço, e via o que era para o meu almoço. E depois tínhamos ali um momento de descanso a seguir ao almoço, que era espetacular, que às vezes duravam quase 2 horas de sono. E para o treino às vezes da tarde, às vezes não, para o treino da tarde, que às vezes era uma corrida ou uma natação. E às vezes tínhamos antes, em vez de ser ciclismo, era séries de corrida de manhã e natação à tarde. E depois treinávamos com uma massagem ou com um treino mais de recuperação. Ou seja, era durante 8 horas e 9 horas ou 10 horas, ou se calhar até mais 11 horas, com em mente onde é que está o teu objetivo diário durante o teu dia. Ou seja, tu acordavas de manhã, era para estar bem para o que era. E depois a alimentação era para aquilo, o descanso era para aquilo, e onde é que era o objetivo maior? Era aquela prova, era aquele. Se havia uma prova daqui a 4 anos que fosse mais, como no caso dos Jogos Olímpicos, era para ali. Ou seja, tínhamos que ter uma visão alargada
do objetivo que estávamos a ter. Não era uma coisa que fosse imediata, era algo que também era visto e programado a longo prazo. A Vanessa vai com 15 ou 16 anos para o Centro de Alto Rendimento, tem esse ritmo que nos acabou de descrever, mas ainda não tinha feito 18 anos, ainda tinha que estar a estudar. E como é que se conciliava a escola? Como é que... Isso foi muito complicado. Como é que se resolvia isso? Primeiro, nunca tive sempre dificuldade em me envolver com a escola. Pá, nunca foi a sua praia? Nunca foi a minha praia. Havia ali uma outra disciplina que eu gostava, que era ciências, línguas, que era inglês ou francês, e era a parte desportiva. Porque de resto, geografia também, porque de resto eu tinha ali... havia ali coisas que para mim não me encaixavam muito bem. Estou a imaginar a matemática, por exemplo, a físico-química. Assim, mais ou menos, a matemática a mim era que até encaixar. Quando me encaixava, tipo, era um espetáculo, eu ficava viciada naquilo. E isso acontecia-me várias vezes. Aquilo era matemática, eu sempre vi que era como um treino. E tu queres treinar na matemática e fazes aquilo e depois vais... Ou então se não se quiser, não vai. Claro. E ponto. E eu precisava sempre assim de estímulos, ou seja, naquela altura, depois a vinda para Lisboa e entrar numa nova escola, a mim foi super difícil, foi muito complicado, e com aquele ritmo todo diário, houve ali uma altura que eu disse que decidi mesmo, pá, eu não consigo, não quero mais a escola, eu vou fazer isto porque eu depois andava a faltar às aulas, e tinha processos disciplinares da federação, e eles tentavam-me não ir aos estágios, mas viram que não valia de nada. Pronto, ela quer ir e decidi fazer por aí, porque neste momento também não existe um sistema que ajude a que os atletas tenham esse equilíbrio. Claro, era isso precisamente que eu lhe ia perguntar, se efetivamente vocês tinham no Centro de Rendimento algum apoio de professores, etc. Não, portanto, isso o que nunca se torna, houve. Obviamente, muito mais difícil conseguirem acompanhar as matérias e acompanhar as diferentes disciplinas. Falou aí de duas disciplinas que seriam preferidas, as línguas, falou do inglês e do francês, e da geografia. Uma das vantagens de ser atleta de alta competição é poder também viajar por todo o mundo. A Vanessa certamente esteve em todos os continentes, nos 5 continentes, e portanto, fruiu dessas viagens, ou essas viagens eram mais um problema apenas porque estavam concentradíssimos na prova que iam fazer, ou havia sempre tempo também para visitar, para se aperceber da cultura, para ver novos locais. Não digo durante a prova, que obviamente que durante a prova depois não se podem distrair com mais nada, e o alcatrão, não é? As estradas são iguais em todo lado, mas fora desse tempo de prova havia possibilidades de fruir dessas viagens. Às vezes havia, outras vezes é que fazíamos provas tipo numa semana para a outra, então não havia tanto isso, mas havia sempre, e era fenomenal viajar. Eu sempre adorei viajar e era fenomenal. Só aquela parte de ir para o avião e ir para outro país era fenomenal, e tive a oportunidade de estar em centros de estágios noutros locais, por isso foi muito bom. Isso era também uma enorme escola, não é? Que substituía a outra escola de uma forma diferente, sim, mas também muito enriquecedora. A Vanessa chega aos 22 anos e ganha uma medalha olímpica. Para trás tinha já ganho praticamente tudo. Ganha uma medalha olímpica muito cedo, não é? Como é muito, muito jovem ainda. O que é que se sente aos 22 anos quando se atinge praticamente o topo de tudo? Falta de motivação para fazer mais, ou um enorme peso de responsabilidade e um medo de não conseguir fazer melhor? Eu acho que não. Acho que não. Acho que nessa altura a minha principal dificuldade era o integrar na sociedade, porque eu estava sabia tanto a fundo o que era estar no meio competitivo e no meio desportivo e de que aquilo era, que naquela fase, quando isso aconteceu, para mim foi tipo, consegui o objetivo que eu queria, e agora
está feito, consegui e está terminado. E naquela altura o que eu mais queria era tipo descansar. Só que o ritmo era tanto naquilo ali que nem eu própria conseguia, nem aqueles que estavam à minha volta de mudar ao contrário tudo aquilo. E a coisa foi sempre continuar pela mesma estrada onde se corria. E pronto, e aí era tipo, a minha dificuldade foi, ok, cheguei aqui, o que é que eu faço agora? E aí enveredei pelo modelo que sempre conheci e que sempre me incutira, não é? Que foi tipo, qual é que é a próxima? E aí se calhar deveria ter tido uma outra visão e talvez um outro acompanhamento de enveredar por um outro tipo de caminho, ou seja, ou uma parte mais parar um pouco mais, de desfrutar, de ver outras coisas, de estudar outras coisas, e ir buscar tudo aquilo que eu construí, toda a parte desportiva e aplicar numa outra construção. Esteve em 2 Jogos Olímpicos no triatlo, num deles julgo que é a 8ª e segunda no outro, mas depois regressa no Rio de Janeiro, acaba por não competir. Isto foi tipo outra surpresa. Provavelmente não foi uma surpresa desagradável, não é? Porque esse facto de ter ido como suplente, não é? Aliás, de uma suplente de três atletas de luxo, não é? Na maratona. Não ficou com nenhum amargo de não ser efetiva, até porque aquilo foi quase uma surpresa, não é? Aqueles mínimos para a maratona do Rio de Janeiro. Para mim foi, porque eu não estava à espera, não estava com expectativa nenhuma de fazer mínimos para a maratona. O meu objetivo da maratona foi só tipo, vou experimentar uma maratona, vou experimentar 42 km a correr e ao mesmo tempo eu achava, eu sou louca a estar a fazer 42 km. Porque era uma coisa que eu na minha vida nunca pensaria em fazer uma maratona. E apenas foi um desafio que me propus. Foi um desafio físico, foi um desafio mental, foi um desafio de entrega e foi um desafio de acreditar e de muita fé. Devido também ao percurso e ao estado e à volta que eu queria dar na minha vida. Foi uma entrega total a 42 km, sem saber o que é que poderia acontecer no final. A minha coisa era só mesmo, vou terminar isto, vou terminar este objetivo e vou acreditar nisto aqui agora. Pronto, ponto feito. E apenas fiz-lo quando cheguei no fim. Cheguei no fim completamente. Foi muito giro porque depois tive pessoas portuguesas lá em Espanha a puxarem por mim e não sei o quê. E eu estava tipo numa experiência completamente nova para o meu ser todo. Era uma coisa completamente nova que eu estava a passar. E terminei e depois o meu treinador, o Paulo Clássico, disse: "Oh, Vanessa, tu nisto aqui, tu fizeste mínimos para os jogos." E eu, o quê? Pronto, está bem. Ok, fiz mínimos para os jogos. E pronto, e levou-se com naturalidade. E aí já foi quase hóspede nos Jogos Olímpicos, não é? Foi só mesmo como... A responsabilidade já era muito menor, não é? Foi só mesmo como espectador. Exatamente, como... desfrutar do ambiente. Sim. Eu vou ler uma frase que é esta. É assim, eu sabia o que estava a correr. Mesmo correndo relaxada, não havia aqui quem corresse mais do que eu. Mesmo não as conhecendo. Sabe quem é que disse isto? Não. Mas eu sei. Disse isto em 2007, ao acabar o Ironman em Lisboa. Isto é uma confiança enorme. Eu corro mais que elas. Eu não as conheço, mas eu corro mais que elas. Aí sim, já sei onde é que foi. Mas eu corro mais que elas. Foi em 2017, acho eu, não foi? 2017, exatamente, em Lisboa. Eu não as conheço, mas eu corro mais que elas. Isto é assim. Isto é uma... É importante este acreditar. Sim, porque isso é conhecer-te. Não é? Não é? Isso aí é conhecer. E era porque é bom que, pelo menos eu, não podia esquecer daquilo que eu era e da minha história toda para trás e onde eu venci, sempre venci.
E tendo essa estrutura também interna, intrínseca, mental, eu tinha que usar isso ao máximo a meu favor. E já venci coisas e ultrapassei provas e ultrapassei desafios de uma forma que eu não sei de onde é que fui buscar a força para passar. Em alturas da nossa vida só nos resta uma solução, é ir buscar a força máxima interna e a psíquica que nós temos para ir em frente àquilo, ao desafio que nos está a ser posto. E eu ali era isso que metia porque eu sabia, apenas sabia. E quando eu sei assim claramente aquilo que eu sou, claramente aquilo que eu valo, não é arrogância, não é ser que pensa, não, é eu saber aquilo que eu sou, só isso. E isso aí é a minha força. Não é nada. Continua a acompanhar o triatlo ou desligou-se completamente, nomeadamente o triatlo em Portugal, ou desligou-se completamente do meio? Mais ou menos. Não estou assim muito dentro do triatlo, vá. Às vezes ainda tento saber isso, mas neste momento não estou muito dentro do triatlo. Neste momento estou muito numa de me organizar e de arranjar novos projetos e de certa forma ter um contributo para mim, para a sociedade, para o desporto e para o mundo, do que... E mesmo assim posso saber o que é que se passa no desporto, no triatlo, no atletismo e não sei o que é, só que estou um bocado à parte de tudo isso que se está a passar. Qual é o legado que gostava de deixar para as novas gerações? Qual é o exemplo que gostava de deixar? Há muitos jovens com muito talento, muito ambiciosos e que às vezes precisam também de uma orientação. O que é que gostava de deixar? O que é que gostava que eles olhassem para a Vanessa e o que é que retivessem da Vanessa que pudesse ser de alguma forma importante para eles orientarem também a carreira deles? Que todos têm o seu tempo de atingir o objetivo que quiserem. Todos têm o seu tempo. E esse tempo é precioso e sagrado para cada um. Porque neste caminho, e neste caminho ou de atleta ou do que quer que seja, o meu caminho nem o meu tempo é igual ao de ninguém. O meu caminho não é igual a este, o meu caminho não é igual àquele, não é igual ao de ninguém. E esse respeito é o respeito interno do teu momento e do teu caminho aqui na Terra e daquilo que tu estás a decidir fazer. E saber sempre ter esse espaço e nunca deixar ir abaixo, nunca dizer que não é capaz, nunca dizer que não consegue, não, porque todos têm a força de atingir o objetivo e o desafio que se propuserem a fazer. Mas para isso também é preciso escolherem a equipa certa e os orientadores certos e as pessoas certas para conseguirem, mas que nunca duvidem do potencial que têm, nunca duvidem do objetivo que têm e têm que ter sempre a certeza do que é que querem internamente, que o meu objetivo não é igual àquele, eu não posso fazer isto por causa daquele, nem por causa do pai, nem por causa da mãe, não é por causa de ninguém. É o que é que eu quero fazer aqui? O que é que eu quero fazer aqui? E não duvidar daquilo que quero, porque tudo aquilo que quer vem-lhe ser entregue, tudo aquilo que lhe quer vai vir ter com ele e é ter essa confiança e essa força dentro para caminhar aqui na Terra e vencer e triunfar cá na Terra. Continua a correr, continua a fazer natação, continua a andar de bicicleta ou deixou completamente Não, essas continuo a atividades? fazer a minha corrida de vez em quando, porque para mim isso é super importante. Porque traz-me centro, traz-me foco, traz-me disciplina, traz-me organização e além de tudo faz parte de mim. A corrida faz muito parte de mim, o desporto faz muito parte de mim, por muito que eu tenha aí andado meio chateada de vez em quando com isso tudo, mas é algo que faz muito parte do meu ser, faz muito parte do meu equilíbrio interno. Falou há pouco do tempo e da importância do tempo, nomeadamente para os jovens atletas, não é? Terem o seu tempo. A Vanessa teve uma década
em que foi objeto de todos os holofotes mediáticos em Portugal. Até esteve presente num episódio dos Gato Fedorento, não é? Em que um avião explodia e vocês ficavam todos numa ilha deserta e os seus companheiros lá ficaram e a Vanessa regressou a Portugal nadando até Moçambique, depois correndo pela África, depois atravessando o Estreito de Gibraltar, nadando outra vez e depois de bicicleta até Portugal e, portanto, e acaba de uma forma também muito engraçada com o Ricardo Araújo Pereira quando aparece uma avioneta a escrever, em vez de SOS, SLB, Forever. E, portanto, até aos Gato Fedorento a Vanessa foi. Como é que é agora uma vida que, embora figura pública, mas como é que é uma vida agora um pouco mais afastada desse mediatismo todo? Faz-lhe falta ou gosta de uma vida mais tranquila e mais anónima? É assim, eu gosto também de uma vida tranquila, mas também gosto de fazer diferença com toda a minha história que eu fiz, não é? Eu sendo uma pessoa que sou conhecida e tenho nome, eu nunca vou ter uma vida completamente fechada e desaparecida, porque eu sinto que tenho aqui sempre algo a fazer e uma marca aqui a ter aqui na minha própria vida. Mas é verdade, eu por mim, se calhar neste momento é bom eu estar um bocadinho assim também mais afastada e mais descansada. É como se agora fosse um caminhar meu um bocado diferente e iniciar uma vida nova. Iniciar uma vida nova é apenas honrar aquilo que se tem agora e a todas as forças que eu tenho neste momento e tudo aquilo que eu tenho e ir caminhando e ir vendo o que é que vai aparecendo. Agora, se aparece uma coisa mais mediática ou algo mais televisão, mais rádio, não sei o quê, porque eu tenho algum contributo também a dar aquilo e algum contributo meu a ser partilhado, a ser divulgado e é porque é uma ferramenta que me está a ser dada para eu, de certa forma, dar o meu contributo. E é dessa forma que eu vejo. E por nós acreditarmos muito que o seu contributo é importante, por isso é que a convidamos também. Última questão, que é um pouco uma provocação também. Não vamos ver ou ouvir a Vanessa daqui a uns meses ou daqui a um ano a dizer: bem, eu acho que vou aos Jogos Olímpicos de Paris. Não sei muito bem em que modalidade, mas eu vou. Eu já não digo nada em relação à minha vida, que isto aqui é tipo... Olha, eu às vezes já não digo nada em relação a mim, porque eu não sei se foi da minha infância ou se foi da forma como eu também rapidamente consegui usar o meu poder mental e o meu poder interno quando quero e da forma como quero, que rapidamente, eu me tendo uma ideia fixa na cabeça, ela acontece. E ela acontecendo, tudo é possível. Agora, isso aí é tipo... Uau! Isso era um grande desafio. Não sei. É melhor não se comprometer. Não me comprometo. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença em Lousada e pela sua generosidade para partilhar connosco a sua experiência e a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.